Olá! Vamos conversar sobre a área de figuras planas. Então, para isso também, a gente precisa lembrar das medidas de área. Metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. E lembrar que quando a gente faz transformações, de vez de andar uma casa, a gente anda duas, porque é o quadrado. Ok? Isso é muito importante também para a área de figuras planas. E para começar a área de figuras planas, a gente vai começar da área do retângulo. Por quê? Porque a área do retângulo é muito fácil, basta eu contar quantos quadrados cabem ali, por isso que é metro quadrado. Quantos quadrados de unidade de medida cabem dentro daquele retângulo. Então, por exemplo, a gente fazia isso muito na multiplicação no passado. Basta eu pegar quantos quadradinhos tem na horizontal e quantos tem na vertical. Então, repare aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 na horizontal. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na vertical. Então, qual que é a área desse retângulo? 60 unidades de medida. Vou colocar aqui metros quadrados, porque vamos supor que aqui era metro e aqui era metro, por isso metro quadrado. Ou seja, cabem 60 quadradinhos de 1 por 1 ali dentro daquele retângulo. Então, como que eu vou fazer a área de um retângulo? Basta eu multiplicar a base vezes a altura. A gente chama de H, né, na geometria, mas vamos colocar aqui por palavras. Então, a gente pode usar também a área igual a base vezes a altura. Muito bem. E a área do quadrado? Bom, o quadrado também é um paralelogramo como um retângulo. Então, basta eu também multiplicar. Só que aí nós temos a particularidade do quadrado, né? Que os lados são iguais. E uma multiplicação de coisas iguais é uma potência. Então, a área do quadrado a gente pode dizer que é lado ao quadrado. Mas mesma coisa do retângulo, base vezes altura. Só que a base e a altura é a mesma medida, então por isso a gente pode colocar lado ao quadrado. E a do triângulo? A do triângulo, pessoal, olha que interessante. Melhor ainda se for um triângulo retângulo, né? Porque já tem a base e a altura, que é a altura e aqui é a base. Lembrando que a altura desse triângulo, ela tá aqui, ó. Por quê? A altura tem que fazer um ângulo de 90 graus com a base. Se ela não fizer um ângulo de 90 graus com a base, ela não é altura, né? Mas vamos pensar naquele triângulo ali, ó. Olha que interessante. Imagine eu completando aqui esse retângulo. Eu teria dois triângulos iguais. Reparem. Então, o que eu posso dizer da área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Porque ali cabem dois triângulos. Aí você poderia pensar assim, professora, mas e esse outro triângulo aí? Esse triângulo outro aqui também é a mesma coisa, ó. Só que, porém, olha o que vai acontecer aqui, ó, se eu completasse. Esse ladinho ia caber aqui dentro e esse ladinho também ia caber aqui dentro. Então, quer dizer que nós temos também dois pedaços do triângulo ali. Então, base vezes altura dividido por 2, porque dentro de cada retângulo, de cada quadrado, de cada paralelogramo, de cada trapézio, de cada quadrilátero, cabem um triângulo, dois iguais. Muito bem. Agora vamos pensar no losango. Bom, gente, o losango, a gente vai ter que entender uma coisa aqui. A única coisa que a gente sabe é que os lados são iguais, mas a gente sabe outras coisas também. A gente já sabe que as diagonais se cruzam em seu ponto médio, né? E elas formam ângulo de 90 graus. Ótimo. Então, vamos entender. Nós temos ali quatro triângulos. Então, vamos chamar isso aqui, ó, de diagonal maior. E essa daqui de diagonal menor, certo? Então, agora, vamos pegar cada triângulozinho desse aqui, ó. Vamos pegar cada triângulozinho aqui, ó. A altura desse triângulo pequenininho é diagonal menor dividido por 2, porque é só metade e elas se partem no ponto médio. E a base desse triângulo também é diagonal maior dividido por 2, pela mesma coisa. Então, vamos fazer a área desse triângulo pequeno. A área desse triângulo pequenininho aí, vou chamar a área de TR de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar sobre 4 sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a área desse triângulo é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 8. Ok. Só que no losango a gente tem 4 triângulos iguais a esse. Então, para a gente saber a área do losango, eu tinha que multiplicar por 4. Então, a área do losango são 4 triângulos daquele.
Então, agora eu posso simplificar aqui, né? Então, qual que é a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal maior dividido por 2. Então, toda vez que eu tiver um losango, basta eu multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2, porque a gente já sabe agora quanto que é a área do losango. E a do trapézio, pessoal? A do trapézio, vamos pensar o seguinte, a mesma coisa, no losango a gente tem diagonal maior e diagonal menor. Aqui a gente tem base maior e base menor, certo? E a gente tem no losango a altura do losango. Lembrando que eu vou colocar aqui porque a altura tem que formar ângulo de 90 graus com a base. Então, agora vamos dividir esse trapézio em dois triângulos. O triângulo 1 e o triângulo 2, certo? Então, agora vamos fazer a área do triângulo 1. A área do triângulo 1 é base, que é a base, vezes a altura, que é a altura desse triângulo 1 também faz 90 graus, então a altura é aquela mesmo, né? Dividido por 2. E a área do triângulo 2 é base maior vezes a altura, reparem que aqui também dá para ver direitinho que é a mesma altura, dividido por 2. Agora sim eu vou juntar as duas coisas. Juntando aqui as duas, base menor vezes a altura dividido por 2, mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode colocar aquele H em evidência, colocar ele na frente das coisas multiplicando, porque o H tem nos dois. Então, como é que eu poderia dizer? Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, se eu somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2, eu vou ter a área do trapézio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até mais.